Essa polêmica, Fabiola, ela é muito ilustrativa sobre o estágio da campanha atual, né? Que é um estágio que você discute baboseiras e preconceitos e não discute o essencial. Em privado, até os integrantes do staff da campanha do Bolsonaro avaliaram que ele, além de não aproveitar todas as oportunidades que o segundo turno oferece, ele começa a se transformar numa oportunidade que o seu adversário aproveita. Eles tinham conversado muito com o Bolsonaro no domingo passado, depois da abertura das urnas, e concluíram que a passagem para o segundo turno, que era o que eles queriam, era um feito, e era preciso aproveitar isso. E tinham combinado que o Bolsonaro ia moderar o timbre, e ele, de fato, na primeira manifestação dele, ele reagiu com uma sobriedade inacreditável, né? Quem viu ficou com a impressão de que o Bolsonaro, de tão sóbrio, ele estava fora de si. Ele se distanciou completamente aquele timbre radioativo, né, que caracteriza a sua retórica, analisou ali com muita racionalidade o resultado das urnas. Teve um momento em que ele chegou a dizer que o voto pela mudança mostrou que algumas pessoas sentiram o efeito do aumento do preço dos produtos, como quem diz, como quem admite que a cesta básica ainda estava muito alta, mas os preços da cesta básica, né, estavam muito altos, mas que haveria agora, então, o segundo turno para que ele pudesse demonstrar mais claramente o que o governo dele estava fazendo. Não falou de urnas, perguntaram de urnas, ele falou, não, isso aí as Forças Armadas vão se manifestar, evitou fazer críticas às urnas. Depois disso, ele vem nas lives dele e já chutou o balde em relação às urnas, já insinuou que houve problemas, comparou o resultado de agora com o de 2014, quando ele diz que houve fraude, quem venceu aquela eleição, segundo ele, foi o Aécio Neves e não a Dilma Rousseff, algo que já restou absolutamente demonstrado que não é verdadeiro. O próprio PSDB pediu a auditoria das urnas, foi feita a auditoria, o PSDB enfiou a viola no saco, reconheceu a derrota, e o Bolsonaro voltou a lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas e deu esse tiro no pé, lançou esse míssil contra o próprio pé, quando insinua que os nordestinos votaram em Lula majoritariamente por conta do analfabetismo. Então, isso é de uma tolice, se você observa o que o brasileiro consome vindo do Nordeste em termos de cultura, de música, de literatura, tudo. E o mais grave é que, quando você fala contra nordestino, você não está falando apenas para aquela população que está ali na região Nordeste. Há nordestinos em toda parte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, há uma grande colônia nordestina em São Paulo. Então, o tiro foi realmente um tiro expressivo. E o próprio comitê, que aliás o comitê do Bolsonaro está apinhado de nordestinos, cheio de nordestinos. O ministro Fábio Faria, o Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil, todos nordestinos. Então, a avaliação foi muito negativa e há o receio de que o presidente tenha, agora no segundo turno, menos votos do que ele teve no Nordeste. Inclusive, acionaram aí rapidamente a Michele Bolsonaro e a Damares Alves para fazer uma incursão na região nordestina para ver se revertem esse cenário adverso, mas a perspectiva não é boa. O próprio comitê do Bolsonaro reconhece isso. Ele é o chefe, basicamente, das Forças Armadas de um país em guerra também. Então, falar de paz nessa situação é muito complicado, principalmente porque as investigações não aconteceram. O que aconteceria se daqui a 2, 3 anos a gente descobre que o exército ucraniano também cometeu crimes contra a humanidade? Como é que ficaria esse prêmio? Né? Ficaria, no mínimo, muito estranho. Você poderia dizer, não, mas eles estão lutando contra uma resistência, como parte de uma resistência? Sim. Agora, é muito prematuro e muito perigoso você dar para uma parte beligerante, porque não deixa de ser, um prêmio Nobel da Paz. Agora, os organizadores
do prêmio foram extremamente inteligentes, porque eles poderiam ter dado para o Zelensky, para o Navalny, que é o líder da oposição russa, e, eventualmente, para uma líder da oposição em Belarus. Não fizeram isso. Eles foram exatamente para os 3 países, mas, no lugar de dar para políticos, presidentes ou líderes da oposição, foram dar para a sociedade civil de cada um desses países o mesmo prêmio. Ou seja, dizendo, olha, nós continuamos a denunciar a repressão de Vladimir Putin e do Kremlin, só que, no lugar de você premiar justamente a oposição, você premia quem? A sociedade civil, que, no fundo, você também está premiando a própria resistência da sociedade de cada um desses países. Talvez a minha pauta e a pauta do governo Bolsonaro sejam convergentes em 70%. Agora, a minha pauta com a pauta PT talvez seja convergente só em 20%. Então, eu tenho de tomar um partido, e o meu partido é o presidente Bolsonaro. Aqui em Minas, nós temos muitas diferenças com relação ao governo federal e teríamos muito mais se fosse um governo PT. Então, eu estarei apoiando aquela pauta que eu acredito que é a que está mais próxima daquilo que eu julgo que é o melhor. Como eu te falei, o Lula ele tem uma identificação muito grande com algumas regiões do Brasil, que é a origem dele, e isso, de certa maneira, gera uma simpatia do eleitorado. Eu sou do interior de Minas. Nessa eleição, eu tive uma votação no interior muito superior à votação que eu tive na capital. Eu ganhei com mais folga no interior do que na capital. Talvez pelo meu sotaque, pela minha maneira de falar. Então, o eleitor acaba indo de encontro a essas questões de identificação também. O eleitor não é um animal racional que coloca numa planilha tudo que um governo fez, um governante fez ou não fez e pontua aquilo ali. Vai muito por esse lado da simpatia. O senhor não está respondendo a minha pergunta. O senhor acha que o analfabetismo, que é maior nas regiões mais pobres, influencia no voto dado ao ex-presidente Lula? Eu acho que tem essa identificação aí com o perfil do candidato. Qual?